get to hear me now. Oi, galerinha do Gabarito, tudo bem? Eu sou a professora Carla, trabalho atualidades e redação. Estou sempre em contato com os textos de vocês nos plantões, nos atendimentos, nas oficinas em que eu trabalho. E eu tenho visto alguns equívocos que se repetem em muitos textos. Eu venho dar dica para vocês hoje de como, às vezes, evitar esses equívocos que são recorrentes. O primeiro deles é sempre deixar a tese evidenciada. Tem muitos textos que às vezes apresentam o tema de forma bastante coerente, fazem até às vezes uma contextualização histórica, mas aí às vezes falta a tese, que é o posicionamento do autor. Como que a gente coloca? Tem várias formas. Por exemplo, a gente pode apresentar causas ou consequências do problema, ou às vezes até indicar que aquele problema, aquela problemática precisa de solução, precisa de alguma intervenção. Obviamente a gente só detalha essas intervenções na conclusão do texto. Mas são algumas possibilidades de colocar a tese que não pode faltar, é uma parte importante. Outra dica, a gente precisa de 2 argumentos consistentes, fortes, para a defesa do posicionamento, pelo menos 2. Claro que a gente pode ter mais, mas pelo menos 2. E para isso é imprescindível que vocês usem conhecimentos de outras áreas da ciência, ou algum conhecimento que você tenha acumulado no decorrer da sua formação como estudante. E aí você pode utilizar, às vezes, alguma coisa da história, da filosofia, geografia, outros textos que você tenha conhecimento. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer. Claro que quanto mais ideias autorais você conseguir colocar, desde que elas estejam bem fundamentadas e bem articuladas ao seu desenvolvimento, a probabilidade de você ficar com uma nota maior nas competências 2 e 3 melhora. Então a gente precisa também ficar atento em articular essas ideias ao desenvolvimento do texto. Não é simplesmente colocar a ideia e deixá-la fragmentada como se ela não tivesse ligação com as ideias que você está defendendo. Não adianta colocar uma ideia, ainda que ela seja autoral, ainda que ela seja interdisciplinar, intertextual, simplesmente por colocar. Fiquem atentos, então, a essa articulação. Falando de articulação, o que eu vejo que é muito importante é conectar períodos e parágrafos. Para isso, usem conectivos variados. Eles precisam estar ali corretamente utilizados, obviamente, mas eles precisam também ser variados. Então não adianta, às vezes, repetir um conectivo várias vezes no texto. Isso é um pouquinho prejudicial, porque a impressão que passa é que o repertório do aluno de elementos coesivos é muito curto. Então tente variar esses conectivos o máximo que vocês conseguirem, isso é importante. Também, quando for solucionar ali, colocar a solução, a gente às vezes fica um pouco ansioso para solucionar aquele problema, para colocar logo uma intervenção para resolver a situação, mas às vezes é importante a gente primeiro retomar a tese. Claro, conectar a conclusão ao restante do texto e retomar a tese antes de propor qualquer intervenção para o problema. Seria ideal para a gente conseguir apresentar um texto bem estruturado, do jeito que a banca vai procurar, do jeito que ela vai querer avaliar como forma ideal. Então, esse texto precisa ter início, meio e fim, e ter uma estrutura que seja coerente com o projeto de um texto dissertativo, em que a gente tenha ali no final um fechamento. E essa retomada serve para isso também. Fiquem atentos a essa retomada que às vezes falta em muitas redações. E não se esqueçam também de colocar elementos que são essenciais para apresentar uma intervenção que seja bem detalhada, exequível. São esses: agente, meio, ação, detalhamento e finalidade. Eles não precisam estar necessariamente nessa ordem, esses elementos, mas não pode faltar nenhum deles. Lembrem-se, às vezes, de revisar nesses momentos finais, antes da prova, temas que tiveram bastante proeminência neste ano. Claro que a gente tem uma gama de possibilidades de temas que podem aparecer na proposta de redação, mas alguns que a gente tem enfatizado bastante envolvem mobilidade urbana, suicídio, DSTs, lixo, mudanças climáticas, temáticas relacionadas ao meio ambiente, e tem outras questões também. Se vocês precisarem de suporte, a gente tem materiais que nós distribuímos durante este ano que abordam essas temáticas, que trazem ali problematizações que podem ser interessantes, que vocês podem revisar nessa última etapa, nessa última semana. Pessoal, no mais, eu gostaria de dizer a todo mundo, usem esses temas que eles são importantes e outros que também têm bastante relevância. E eu gostaria de dizer a todos para confiar nas nossas orientações
e confiar, sobretudo, na capacidade de vocês, porque eu tenho certeza, e eu tenho visto isso pessoalmente em todos os plantões e oficinas, que vocês têm muita capacidade. Boa prova e até mais.